Meus amigos, que jogo maluco, hein? Um primeiro tempo bem difícil, 2-0 logo depois do intervalo, expulsão e pênalti perdido do Harry Kane. Assim, realmente ninguém esperava por isso. E eu já vou comentar como foi a partida, o porquê que o Bayern teve dificuldades, onde o Bayern podia ter sido melhor, o que o Bayern fez bem, porque o Bayern teve seus pontos negativos e positivos hoje também. Mas, assim, eu acho que todo mundo viu que não foi uma grande exibição do Bayern. Mas se a gente for analisar o resultado, os jogadores entraram em campo, talvez não fizeram a melhor partida da vida deles, mas entraram em campo, conseguiram um resultado bom, fizeram uma atuação sólida, 2-0, e o Bayern chega a 18 pontos na Champions, né? Se a gente for ver o Bayern, hoje é segundo colocado, e o Bayern já está garantido no G8, que é a meta principal. Então, o objetivo principal o Bayern cumpriu, que é estar no G8. E agora precisa de apenas um ponto para se garantir no top 2, que é importante. Não é o mais importante de tudo, mas é importante porque se o Bayern ficar nas duas primeiras posições, qualquer uma das duas, o Bayern decide todos os jogos do mata-mata, o jogo de volta em casa. Então, o mais importante sempre é o G8, que é ter 2 jogos a menos, mas se você conseguir uma posição alta, que são as duas primeiras colocações, você decide os jogos de volta em casa, e o Bayern precisa de apenas um empate contra o PSV para conseguir isso. Ou seja, a segunda colocação está muito bem encaminhada, porque o Bayern é favorito contra o PSV, a gente até espera uma vitória, e o Bayern precisa apenas empatar para conseguir esse feito que realmente é muito importante. Agora, vamos comentar o jogo, né? O Bayern começou o jogo até que bem, né? O Bayern criou 2 chances boas no começo do jogo. Nos primeiros 10 minutos foi um começo bem bom do Bayern. Parecia que realmente ia ser um grande jogo. Mas depois a gente viu uns 20, 25 minutos bem mais ou menos do Bayern. Por quê? Cara, o Saint-Gilloise, eles vieram, né, pra tentar agredir o Bayern na saída de bola do Bayern. Então eles subiu a marcação, tentavam forçar erros do Bayern, mas se o Bayern conseguia avançar em campo, eles faziam uma baita de uma defesa, assim, cara, realmente eles fizeram uma retranca, eu não vou nem falar, que eu ia falar um palavrão aqui, mas realmente foi uma baita retranca, o Bayern com muita dificuldade de criar, e o Saint-Gilloise era muito ligação direta, ataque rápido, basicamente isso. E depois dos 10 primeiros minutos, o que acontece? O Bayern tem muitas dificuldades, porque o Bayern não consegue pressionar o Saint-Gilloise, e isso tem muito a ver com o Saint-Gilloise, que primeiro fez um bom jogo até com a posse de bola, mas principalmente quando eles se sentiam encurralados, o que eles faziam? Eles jogavam a bola pro ataque, com uma ligação direta, e eles prendiam a bola, esperavam o Bayern voltar pra defesa, e daí tocavam a bola pra trás, e daí conseguiam ter tempo pra sair com a bola, e sair de forma confortável desde trás. Então eles lançavam pra frente, depois voltavam, e daí o Bayern já tinha perdido a pressão. E isso estava funcionando pro Saint-Gilloise na questão da posse de bola deles, porque o Bayern não estava pressionando com muita intensidade, então a pressão do Bayern não estava sendo tão forte na saída de bola do Saint-Gilloise, e também, cara, de forma impressionante, toda vez que eles davam uma ligação direta pro ataque, eles sempre conseguiam reter a bola. O Bayern não conseguia impedir o Saint-Gilloise de dominar a bola no ataque e segurar. Então, realmente, essa pressão do Bayern não estava funcionando direito. O Bayern também estava com um ataque muito pouco inspirado quando pegava o bloco baixo do Saint-Gilloise. Daí o Bayern tinha um pouco de dificuldades na saída, na hora que o Gilloise pressionava, porque o Bayern estava um pouco errático nesse momento, dos 10 até os 35 minutos por ali. O Bayern estava um pouco errático até os 30, 35 minutos. Então, assim, cara, o Bayern com muitas dificuldades, né? O Bayern tava mais ou menos, não tava péssimo, mas o Bayern tava mais ou menos em todas as funções do campo. E o Gilloise fazendo um grande jogo. Eles estavam fazendo realmente, dentro da proposta deles, um jogo muito bom. E o Bayern tendo problemas em vários setores do campo. Só que assim, mesmo o Bayern tendo problemas, o Bayern não tava sofrendo muito. Se a gente for ver, o Gilloise, se eu não me engano, eu tinha visto as estatísticas, no final do primeiro tempo, ele só tinha chutado 2 vezes. Ó, foram 5 finalizações no total. Eu acho que foi só 2 no primeiro tempo. Então, o Bayern pelo menos não sofreu muito. Mas mesmo assim, o que acontece? O Bayern tava meio errático, a pressão não tava funcionando tão bem.
Então, o Giloás tinha algumas vezes que conseguia uma transição ofensiva e tinha um ataque promissor. Só que o problema é pro Giloás e o bom pro Bayern é que o Giloás não estava conseguindo converter um ataque promissor em chute. E o Bayern estava conseguindo, depois de levar a transição ofensiva, o Bayern conseguia se recompor e não permitia a finalização. Mas o Giloás, naquele momento, levava mais perigo do que o Bayern. Então, assim, foi um momento ruim do Bayern no jogo, realmente nada estava funcionando. E um momento muito bom deles, até que teve um grande cruzamento, que o atacante do Saint-Gilloise cabeceou em cima do Neuer. No caso, também foi uma grande defesa do Neuer, mas foi uma cabeçada cara a cara, que o atacante deles perdeu. E o Neuer fez uma defesa excelente, o Neuer, realmente, uma grande defesa. Mas eles podiam ter feito 1-0. E depois dos 33, 35 minutos, o Bayern, pelo menos, o que acontece? O Bayern começa a controlar o jogo. A gente vê depois o Bayern conseguindo reter a posse de bola. O Bayern que consegue, pela primeira vez no jogo, encurralar o Saint-Gilloise no campo deles, que é o que o Bayern também não conseguia fazer. Por quê? Como eu disse, a pressão não estava funcionando tão bem. A pressão pós-perda estava mais ou menos. Algumas vezes era efetiva, algumas não. Então assim, o Bayern não conseguia encurralar o Saint-Gilloise. Então o jogo estava mais dividido. Daí o Bayern, depois dos 35, o Bayern começa a controlar o jogo. Então a gente vê um ataque contra a defesa de verdade. Só que daí, o que acontece? O Bayern muito pouco inspirado no ataque. O Bayern sem achar nada no ataque. O Bayern, pelo menos, que eu disse, começou a controlar o jogo. Começou a deixar a partida no campo de defesa do Saint-Gilloise, no campo de ataque do Bayern. Mas sem conseguir criar chances. E daí foi o outro problema, mas pra mim, pelo menos, nesse momento, já tava melhor. Por quê? Porque o Bayern, pelo menos, fez o básico, né? Que pegou um time que queria se defender e, pelo menos, encurralou eles e anulou o jogo ofensivo deles. Isso não tava acontecendo antes. E, assim, por que que... Vamos lá. Então, o Bayern, pelo menos, fez isso certo a partir dos 35 minutos. Só que o Bayern, que eu disse, estava pouco inspirado ofensivamente. E isso... Apesar de realmente não ter sido um grande jogo ofensivo dos jogadores, eu acho que os jogadores de ataque do Bayern ficaram devendo um pouco hoje. O Kane menos, eu acho que o Kane foi um dos melhores do jogo, mas os outros de ataque estavam devendo hoje na partida. Mas eu tenho que dar muito mérito ao bloco baixo do Saint-Gilloise, que realmente os caras se defenderam muito, muito bem. Então eu vou dar mérito pra eles. Eu não vou criticar o Bayern por não estar conseguindo criar chances nesse bloco baixo, porque realmente... tem mérito do adversário. Pra mim, o problema do Bayern foi não ter conseguido controlar o jogo. Encurralar o Saint-Gilloise. Mas não criar chances, eu dou mérito pra eles. Que a defesa deles estava muito bem postada. Realmente, eles vieram com uma linha de defesa muito sólida. Mas, ofensivamente, qual que era o problema do Bayern? Primeiro, jogadores pouco inspirados e também muito bem marcados, né? A gente via marcação dupla, marcação tripla nos pontas, então realmente eles estavam muito bem marcados, mas também pouco inspirados. E principalmente, um Bayern pouco agressivo no ataque. O Bayern pegava a bola no ataque e queria ficar girando a bola com paciência, de um lado pro outro, até achar o espaço, só que não estava achando o espaço. E faltava o Bayern arriscar um pouco mais. E sim, é normal você girar a bola até achar o espaço, mas tem horas que você tem que girar e arriscar. E o Bayern não estava arriscando, era um Bayern pouco agressivo com a posse de bola. O Bayern realmente não pegava e falava assim, a gente vai bater de frente contra a sua defesa. O Bayern ficava só girando por fora do bloco e não estava gerando nada. Então, o que faltou no ataque do Bayern foi inspiração e agressividade. E daí a gente vai pro segundo tempo, que a gente já vê um Bayern com uma postura bem melhor. A gente vê um Bayern marcando com mais intensidade, o Bayern realmente vindo mais pra cima do Saint-Gilloise sem a bola. A gente vê o Bayern encurralando mais o Saint-Gilloise. E além disso, com a posse de bola, um Bayern, primeiro, melhor, né? O Bayern errando menos passes, o que já é importante. E segundo, vindo mais pra cima, arriscando mais, tentando jogadas mais difíceis. Mesmo que erre, mas tentando finalizar a jogada, não só girar a bola de um lado pro outro. A gente vê isso com um belo lançamento do Kimmich pro Kane, que quase saiu o gol. E o Bayern vai mais agressivo. E além disso, esse Bayern mais agressivo consegue o quê? O que vocês acham que o Bayern conseguiu quando o Bayern agressivou mais? O Bayern conseguiu escanteios. Porque quando o Bayern só girava a bola, o Bayern não finalizava a jogada e a bola ficava no meio de campo. Mas quando o Bayern começou a ir, os pontas buscar a linha de fundo,
cruzamento, tentar chutar de longe, qualquer coisa assim, quando o Bayern tentou ser mais agressivo, conseguiu escanteio. E foi daí que saiu o gol. E é até engraçado, né? Porque a melhor jogada do Bayern no primeiro tempo foi também um escanteio, uma cabeçada do Guerreiro que passou perto do gol. E o Kane até ficou bravo porque se o Guerreiro deixasse, seria gol do Bayern. Só que o Bayern forçou poucos escanteios, porque o Bayern estava um pouco agressivo. No segundo tempo, quando o Bayern foi mais pra cima do Saint-Gilloise, conseguiu escanteio na bola parada, né? Já que tava difícil furar o bloco baixo, o Bayern na bola parada, que é uma grande força do time, conseguiu fazer 1-0. Logo depois, o Saint-Gilloise foi pra cima do Bayern, tentou subir a marcação. Daí o Bayern fez outra coisa que não fez no primeiro tempo, que foi o quê? Acertar a saída de bola e fazer isso de forma rápida e conseguir uma transição ofensiva rápida. E daí, quando o Bayern conseguiu o toque de bola rápida e sair na transição ofensiva, conseguiu uma jogada muito veloz, o Olise um belo passo pro Kane driblou o goleiro, sofreu o pênalti, daí no pênalti, né, o Harry Kane, quase como sempre, né, gol. Então 2-0 em 5 minutos, assim, né, foi um gol aos 50, outro aos 55, por aí. 2-0 muito rápido. Daí depois disso a gente teve a expulsão do Kim Min-jae, que eu já vou adiantar pra vocês. Assim, cara, é um lance meio polêmico, né? Eu não vou dizer que foi errado o cartão amarelo, porque realmente o Kim Min-jae deu uma segurada no braço do jogador que ia sair em velocidade. Então você dá pra entender que ele parou um ataque promissor. Mas ao mesmo tempo eu também tenho minhas dúvidas se foi um lance que ele segurou com força suficiente pro cara cair. Foi um lance complicado e acabou que o juiz expulsou, mas foi um lance meio polêmico. Mas de qualquer jeito, eu não sei se eu expulsaria o Kim Min-jae, não sei se eu daria o cartão amarelo. Mas ele também foi um pouquinho burro, né, nesse lance. Eu sempre tento defender o Kim Min-jae, eu acho algumas críticas muito exageradas contra ele, mas realmente hoje foi um lance meio juvenil do Kim Min-jae, foi expulso. E, incrivelmente, mesmo depois da expulsão, o Bayern, com a posse de bola, fez um jogo muito bom. O Bayern controlou muito bem a partida, não deixou o Saint-Gilloise pressionar. O Bayern realmente fez um jogo com a posse de bola excelente depois que foi expulso. Então, assim, o que o Bayern também não estava fazendo muito bem no primeiro tempo, fez no segundo, mesmo com a menos. O Bayern, depois de ter um expulso, conseguiu controlar o jogo de forma perfeita e ainda teve a chance, duas vezes, teve chance de fazer o 3-0, né? Um no pênalti do Harry Kane, que eu vou comentar agora, né? Que nessa, eu não conheço, eu vou ser muito honesto com vocês, eu não conheço o árbitro pelos nomes, não conheço se os caras são bons ou ruins, mas hoje eu achei a partida desse árbitro meio confusa, algumas faltas que ele não marcou, lateral também, eu achei ele meio confuso esse árbitro, não gostei muito dele, eu achei meio fraco, mas de todos os lances que eu achei que ele foi meio esquisito, que ele pode ter errado, lances menores, né, menos decisivos, eu acho que o lance mais decisivo que ele errou foi o pênalti, o segundo pênalti pro Bayern, né, pra mim não foi pênalti, o cara do União Saint-Gilloise tinha que amputar o braço pra bola não bater ali, que bateu meio no ombro, meio no braço, pra mim não foi pênalti, e acabou que o Kane, querendo ou não, contribuiu, fez um fair play, né, obviamente ele não quis perder o pênalti, mas acabou que um pênalti que, na minha opinião, não foi pênalti. O Harry Kane perdeu, mas teve a chance 3-0. Depois teve um chute do Olise que ele isolou cara a cara com o goleiro. Então o Bayern teve chance. Foi um segundo tempo muito bom do Bayern, muito maduro do Bayern, assim, que começou muito bem e depois administrou a partida de forma sensacional. Agora, o que eu queria comentar com vocês de destaque individual é, cara, pra mim, o Neuer, que eu queria comentar com vocês. Eu fiz um vídeo, né, há um tempo atrás, falando sobre a renovação do Neuer, se tá chegando o fim dele. E eu continuo mantendo a mesma opinião, e é engraçado, né? Porque o Neuer, ele continua sendo um goleiro que passa confiança, ele é um goleiro que é consistente, faz boas partidas. De vez em quando ele lembra o porquê muitos consideram ele o melhor goleiro da história, né? Ele salvou o Bayern contra o Leipzig, catando demais. Hoje também fez uma grande defesa. Só que de vez em quando, algum jogo ou outro, ele também tá dando umas vaciladas que ele não dava antigamente. Então eu acho que chegou num ponto que ele às vezes oscila um pouco, né? Ele tá errando mais do que deveria. Não são muitos erros. Mas mesmo assim, como a gente pode ver, ele continua tendo momentos de Manuel Neuer, né? Hoje, de novo, não foi uma grande partida dele porque ele foi pouco exigido, mas quando precisou, fez uma grande defesa. E é difícil, cara, opinar sobre se o Neuer merece mais uma temporada no Bayern ou não. Porque apesar de, nas últimas temporadas, ele ter tido uns 5, 6 erros que ele não deveria ter tido, mas, ao mesmo tempo, cara, ele de vez em quando faz umas partidas nível melhor goleiro da história,
no geral ele é consistente, então é complicado, mas hoje uma bela defesa dele. Pavlovic e Kimmich. Eu acho que teve aquele momento do primeiro tempo que o Bayern tava mal, que nenhum dos dois jogou muito bem aquele momento. Mas o resto da partida, cara, esses dois jogaram muito, principalmente no segundo tempo, cara. Eles controlaram o jogo muito bem. Se eu falo que o Bayern, mesmo com um a menos, foi melhor que o Saint-Gilloise, foi muito graças a esses dois. E pra mim o Kimmich foi o melhor da partida, talvez até junto com o Harry Kane, mas o Kimmich pra mim foi o melhor da partida. Luiz Dias hoje tava apagado, Leonard Cole também. O Olise fez um jogo muito 880, né? Ele teve lances brilhantes e teve lances ruins, então foi uma partida de lance bom, lance ruim do Olise, foi uma partida inconsistente dele, pro bem ou pro mal. E o Harry Kane, né? De novo, 2 gols, sempre brocando. Acabou perdendo o pênalti, mas acontece. E, como sempre, dando lançamento insano um atrás do outro, né? Então é isso, e pra terminar o vídeo eu queria comentar, né, sobre as bolas paradas, porque eu tenho que falar pra vocês, o Bayern é um time que ofensivamente tem as bolas paradas como uma grande arma. O Bayern é muito bom atacando com bolas paradas. E de novo, mais um gol do Kane, né, de escanteio. Então assim, o Bayern nisso é muito bom, mas defensivamente todo mundo sabe que é o grande problema do Bayern nessa temporada e que se o Bayern cair na Champions League, muito provavelmente vai ser por conta de deficiência em defender escanteio ou falta. Que é um problema do time. Eu acho que nessa pausa de inverno deu uma leve melhorada, mas ainda não continua bom. Porque o Bayern foi pouco testado. Eu acho que é difícil avaliar se o Bayern melhorou ou não, porque foi pouco testado. Mas já teve alguns lances nos últimos jogos que o Bayern só não levou gol de bola parada porque o adversário errou a finalização. Então assim, parece que tava péssimo e deu uma melhorada, então agora tá ruim, mas ainda não tá bom. Assim, o Bayern eu acho que tá escapando mais na sorte do que na competência de defender bola parada. E hoje, de novo, teve uma falta que o cara quase fez o gol na pequena área, sozinho. É que o cara, ele furou a bola, mas é um ponto que o Bayern deu uma leve melhorada, mas precisa melhorar, porque isso pode ser decisivo no Bayern ser campeão da Champions ou não. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!